família da Carol, o irmão Paulo, a irmã Silvia, a Carol, a Ana, que me receberam com muito amor. E estou me sentindo em casa. Estou até comendo demais. Mas viemos essa noite para adorar a Deus. Quantos vieram receber a sua vitória? Amém. Diga comigo assim: vitória a Deus. Vitória a Deus. Vitória a Deus. Vitória a Deus. Dará a mim. Dará a mim. Eu sei. Eu sei. Vitória a Deus. Vitória a Deus. Dará a mim. Dará a mim. Eu sei. Eu sei. Se eu andar. Se eu andar em sua luz. em sua luz. E confiar. E confiar. Só em Jesus. Só em Jesus. Vitória a Deus. Vitória a Deus. Dará a mim. Dará a mim. Eu sei. Eu Aleluia. Cadê os irmãos, os músicos, por favor? Eu quero que você cante assim. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará. Eu quero que você agora cante com vida, com alma. Diga: Deus, vai me dar vitória. Aleluia. Pode cantar, vem? Vamos cantar, foi só um ensaio. Agora vamos cantar para valer. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Cante com fé. Vitória Deus vai nos dar. Mas para chegarmos até a vitória, há um processo, há uma caminhada a seguirmos. E a vitória vem através da oração. E nesta noite, quero que você saia desse tempo entendendo que a oração é a chave da tua vitória. Amém. A oração é um instrumento poderoso. Nós a usamos às vezes como arma de defesa, mas a oração é uma arma de ataque. A oração é arma valiosa, uma bomba, uma dinamite na sua mão. E às vezes nós crentes esquecemos disso. Esquecemos que ao falarmos com o nosso Deus, nós estamos falando um diálogo perfeito com o Pai Todo-Poderoso. Esquecemos que a oração é a nossa sede de buscar um Deus que também está com sede de ser ouvido, de atender a nossa oração. Esquecemos disso. Vivemos em prol da obra de Deus, vivemos em prol da nossa vida, e esquecemos de ter relacionamento com o nosso Deus. Está cheio disso nas nossas igrejas. Homens e mulheres que não têm mais compromisso com a palavra de Deus. Homens e mulheres que não sabem nem um terço do Deus Todo-Poderoso a qual serve. E nesta noite eu quero falar sobre a oração. Quero falar sobre 3 homens que foram gigantes na oração. Homens falhos, homens pecadores, assim como eu e você. Porque um dos grandes tabus que nós temos hoje na nossa igreja é que não, a oração é só para os pastores, a oração é só para os presbíteros, a oração é só para quem tem cargo na igreja. Eu não preciso de oração, eu não preciso orar. E eu pergunto nessa noite: tem como um crente ser fiel a Deus sem oração? Tem como você dizer que gosta do seu pai sem conversar com ele? Tem como você dizer que gosta da sua esposa sem conversar com ela? Sem dizer qual é o teu problema, como você gosta, como você é, como você quer ser ouvido, como você quer ser tratado? Não tem. Não tem. Não tem como um crente ser fiel à palavra de Deus sem a oração.
E eu quero que nesta noite você faça um novo compromisso com Deus para a oração. Eu quero que você pense nesta hora e peça para Deus pôr em você o peso da oração. Porque nós somos falhos, nós não queremos orar. Esta é a verdade. Nós não queremos orar. Mas o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ajudador, que nos ajudará em todas as nossas dificuldades, Ele põe em você o peso da oração. Amém? Amém. Faça essa reflexão comigo. Peça ao Senhor. Feche os teus olhos e diga: Deus, põe em mim o peso da oração. Põe em mim, ó Deus, o peso de oração para eu ter sede de te buscar na madrugada, sede de te buscar, de interceder pelos meus irmãos. É Deus que faz essa proeza na sua vida. Porque quando você entender que a oração é a chave da tua vitória, você vai ser muito vitorioso. E não deixaremos mais de andar em círculo como o povo no deserto. Mas nós olharemos para o nosso alvo, para o nosso foco, e entenderemos que ali está a nossa vitória. Amém. Porque Deus pôs em nós o peso da oração. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 18. Efésios, capítulo de número 6, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui o apóstolo Paulo escreve aos Efésios para que eles orem em todo o tempo. O apóstolo Paulo, um homem que orava muito, pois ele teve muitas experiências com Deus. A carta aos Romanos e a carta aos Coríntios, que ele fala da sua profundidade de relacionamento com Deus. E ele nos diz sobre a oração. Ele diz para nós, os crentes da vida atual, dessa geração, para que nós devemos orar em todo o tempo, com toda súplica no Espírito, vigiando nisso por todos os santos. E eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre 3 homens, como eu falei, que entenderam que a oração é a chave da vitória, que a oração para aquilo que a gente pensa que nós não vamos conseguir, mas segundo a vontade de Deus, quando nós falamos a Ele, através da oração, Ele nos concede. Amém? Você está entendendo? Amém. Levanta a mão assim, agora, Deus. Glória a Deus. Aleluia. A oração é a chave da nossa vitória. Abra comigo a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 14, verso 30. Verso 25 mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 25. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tens bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Acho que a maioria dos irmãos conhece já a história de Pedro. Pedro, um dos discípulos de Jesus, do colégio apostolado dos 12. Pedro, o Evangelho de Mateus fala muito as características de Pedro. Pedro é aquela pessoa, aquele discípulo que sempre falava primeiro. Como diz lá no meu estado, sempre era o mais para frente. Sempre queria estar ali dando a primeira palavra. E aí, nessa ocasião,
Jesus tinha feito a primeira multiplicação dos peixes, e Jesus possivelmente ficou ali conversando com alguns, e aí disse: não, vamos na frente. E os discípulos foram no mar. Mas a quarta vigília da noite, aproximadamente 3 horas a 4 horas da manhã, Jesus veio andando por cima das águas, e os discípulos ficaram com medo. O que é isso? Quem está vindo ao nosso encontro? E aí Jesus disse: olha, sou eu, não temas. Aí Pedro disse: Jesus, se és tu, deixa-me ir contigo por cima das águas. E aí Jesus disse: pois venha. E Pedro andou alguns passos, mas teve medo. E aí então ele fez uma pequenina oração e disse: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos, disse: homem de pequena fé. E Pedro andou novamente pelas águas até o barco e se sentiu seguro. O que eu entendo com isso, irmãos? É que às vezes a tua oração não precisa ser grande, a tua oração tem que ser sincera. Não adianta você querer ostentar para os olhos dos outros que você é espiritual. Ora demais não quer dizer que é espiritual, não. Você está entendendo o meu pensamento? Vou falar o que Deus pôs no meu coração. Não adianta você querer ostentar para o teu líder que você é espiritual, enquanto você não tem relacionamento com Deus. Não adianta você fazer orações longas que é só pura hipocrisia. Mas adianta sim um coração contrito, uma palavra de verdade que Jesus, que Deus não rejeita. E Pedro está ali como eu e você, se sentindo o máximo andando por cima das águas. Vocês não notaram os discípulos, só eu andei. Está sentindo ali o tal. Aí quando o ego dele está nas alturas, ele começa a afundar. E aí ele reconhece que ele não é nada sem Jesus. E ele grita desesperadamente: Jesus, salva-me! Quantas vezes, irmãos, estamos pensando que estamos bem, estamos pensando que estamos o máximo com Jesus, pensamos que estamos na frente de todos, mas não estamos nada. Estamos indo nesse profundo. E se eu e você não reconhecemos que precisamos do Senhor, infelizmente nós vamos profundo. Isso muito me intriga, que às vezes na igreja tem aquele irmão que foi crente 20, 30 anos, mas um dia desistiu da caminhada com Deus. Ele se sentiu o máximo, se sentia na frente de todos, e aí foi descendo. E entenda, Pedro era pescador, conhecia o mar, ele poderia muito bem nadar, mas ele não reconheceu a grandeza de Jesus. Fez uma pequena oração: Jesus, salva-me. Jesus, salva-me, porque estou merecendo. E aí a Bíblia diz que Jesus pega ele e leva para um lugar seguro e acalma a tempestade. Quantas vezes, irmãos, estamos indo a pique, estamos indo a fundo, e Jesus, tendo misericórdia da gente, pega nas nossas mãos e diz: olha, se não for eu, você vai a pique, você vai morrer. Confia nas minhas promessas, confia nas minhas palavras e ora tão somente. Espera o tempo de Deus. Aleluia. Jesus pega-nos quando tudo está dizendo não, nos leva nos braços e põe no lugar seguro. Aleluia. Põe no lugar calmo. E mesmo que o mar esteja revolto, dizer: acalma, mar. Agora eu entrei na história. Agora eu estou tomando conta da história. Essa vida é minha, me pertence. Não está mais entregue ao abraço. Não vai mais para o fundo do mar. Mesmo que eu conheça o mar, mas ele está seguro por mim.